Olá, está começando mais um Justiça Legal. E hoje você vai conferir no quadro Perfil Especial um pouco mais sobre a rotina agitada do servidor Luiz Lansnaster Júnior, o chefe de cartório da comarca de Jaraguá do Sul. No quadro Entrevista, recebemos a juíza de direito Andréia Regis Vaz, que fala sobre sustentabilidade e crimes ambientais. E acompanhe também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre o Instituto Meyer Filho, que organiza e divulga o acervo do artista plástico catarinense. Você sabe como é e como funciona o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados? Veja mais a respeito a partir de agora na matéria de Diego Souza e Léo Russo. Em Santa Catarina, o dinheiro de condenações, multas, acordos judiciais e extrajudiciais de danos causados à coletividade em áreas como meio ambiente, consumidor e patrimônio histórico é revertido ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, que financia projetos que atendem a interesses da sociedade. Eventuais danos provocados à sociedade, eles revertem em pecúnia, em um valor monetário, e esses valores, então, são depositados em um fundo federal ou em um fundo estadual. No caso do FRBL, é um fundo estadual, que é composto por entidades públicas e entidades não governamentais. É a ação civil pública promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina, quando há danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio histórico e artístico cultural. Com esse dinheiro em mãos, os responsáveis buscam custear projetos que previnam ou recuperem danos sofridos pela coletividade. E um deles é a limpeza e restauração da Bica da Carioca, local no centro de São José, na Grande Florianópolis, que marcou a história da cidade. Ela é uma parte muito importante, porque ela remete aos tempos do escravismo brasileiro. Era esse espaço aqui usado pelos escravos da então São José, que lavavam a roupa de seus senhores, e mais tarde torna-se um espaço público onde muitas pessoas vieram ganhar o seu dia a dia lavando roupas. Esse espaço funcionou como um lavatório de roupas da metade do século XIX até mais ou menos a década de 60. E o curioso é que as escravas que chegavam antes podiam usar aqui, esse vão central, e podiam lavar as roupas aí agachadas, de joelho. E as que chegavam atrasadas tinham que lavar ali fora, em pé, todas as roupas. Após a abolição da escravatura, o ambiente virou um espaço coletivo. Todo mundo vinha aqui, lavava as roupas e virava um ambiente de socialização. E é isso que a Prefeitura de São José quer com essa revitalização, que o espaço se torne novamente um ambiente de lazer. O senhor João Maria tem 96 anos e mora na região desde criança. Emocionado, ele lembra da época em que o local era cheio de lavadeiras. Ficava tudo lotado de lavadeira aí. Jogando a máquina de lavar, né? Aí acabou-se. Aí desistiram de lavar aqui. Para a administração do município de São José, o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados é uma alternativa muito positiva para a restauração do espaço. Isso sem comprometer o orçamento público. O projeto aprovado, ele vai trazer um novo movimento, né, para a Bica da Carioca. Além dos turistas, para a própria comunidade mesmo, usufruir desses espaços, fazer piquenique, mais para as famílias também. É mais um espaço para o convívio das famílias. Esse projeto do Ministério Público do Fundo de Bens Lesados é um projeto interessante não só no caso para as prefeituras, mas como um todo, né, para a gente conservar o que é histórico e outros bens através desse projeto. O fundo tem ganhado cada vez mais importância nos últimos anos. É importante destacar que nos anos 2015 e 2017 foram aprovados cerca de 26 projetos e liberado mais de 10 milhões de reais em favor de projetos que o Conselho Gestor entendeu que eram relevantes, que eram importantes. Músico estudioso e servidor dedicado. Em meio a uma rotina agitada, Luiz Lansnaster Júnior consegue conciliar muito bem as duas carreiras. Como? Você vai conferir agora no quadro Perfil Especial.
Nas guitarras e no vocal, Lansna. O chefe de cartório da comarca de Jaraguá do Sul, Luiz Lansnaster Júnior, também é músico e revela que essa paixão entrou na vida dele muito antes do judiciário. Meu pai já tocava violão em casa, né? Então eu sempre tive esse contato com música, o instrumento em si, o violão. Inevitavelmente eu acabei ganhando o violão depois de muita insistência e tocando desde sempre. Comecei no violão clássico, daí fui por outras vertentes, violão popular, aprendendo um pouco sozinho, um pouco com o professor. E lembro assim de sempre ter música em casa. Isso era de manhã, à tarde, à noite, sempre uma casa bastante musical, digamos assim. Eu entrei no judiciário em 2005. Em 2006, 2007 eu tive um projeto com um violão mais clássico, MPB, mas eu sempre tive vontade de retornar a ter banda, assim. Eu gosto de banda, de guitarra, bateria, essa coisa assim. E foi a partir dessa vontade que nasceu a banda Rock de Segunda, formada por amigos de adolescência que compartilham do mesmo amor. A gente decidiu montar a banda, foi um ensaio assim que eu lembro muito bem. Nós nos conhecíamos assim como amigos, mas né, musicalmente vamos ver o que vai acontecer, né? E deu muito certo, né? A partir daquele ensaio nós falamos, vamos então eleger um dia da semana, vamos ensaiar. E tá dando certo até hoje. Fizemos o primeiro show no final de 2012 e desde então a banda só progride. Os demais integrantes da banda são só elogios para aquele que eles consideram o grande arranjador musical. Todas as músicas que nós temos, todas as partes musicais foram feitas praticamente por ele. Todos os arranjos, porque a gente traz a ideia da música e ele arranja. A gente se sente seguro de trazer qualquer verso, qualquer coisa para ele e falar, olha, queria assim, eu já tenho um riff para isso, é esse riff aqui, o que vocês acharam? Já fica bom, o negócio sai para frente. E a gente se conectou de uma forma assim, né, no primeiro ensaio tudo rolou certinho, então o que o que eu posso falar do Lansna é um irmão, né? Um irmão que há tempos a gente não tinha se cruzado mais e conversado, né? Então para mim foi uma surpresa enorme o convite deles e gostei muito. E ele sempre foi um músico dedicado, né? Sempre já estudava violão desde cedo. Gosta muito da parte de instrumental mesmo. Tanto é que por isso que é um músico virtuoso hoje. E será que o Luiz consegue fazer alguma relação entre o trabalho no Poder Judiciário e a atividade dele como músico? Uma coisa que eu correlaciono bastante é o trabalho em equipe. Porque nós somos, como lá no cartório, como lá na nossa unidade, nós somos uma equipe, temos que pensar no bem maior, né? E aqui também nós somos uma equipe, cada um tem as suas opiniões, cada um tem as suas, vamos dizer assim, influências, né, musicais, falando sobre a banda, mas no final das contas com um consenso, com bom senso, com muita conversa, diálogo, a gente sempre encontra o melhor caminho e assim tem que ser no trabalho também, né? Então isso é muito importante. No Fórum da Comarca, a admiração pelo colega vai além do ambiente profissional. Com relação ao trabalho dele como músico, eu já conheço o trabalho dele, né? Ele já tem um bom tempo essa banda, desde que eu entrei. Eu gosto muito de rock, né? Então me apresentou a banda dele, o trabalho dele, eu já fui em vários shows e acho muito legal, porque além dele desenvolver muito bem o papel de servidor dele, né, ele concilia muito bem o trabalho dele com a música, é uma válvula de escape e um prazer que ele tem, né? E ele compartilha esse prazer aqui com o pessoal da vara e a gente vai nos shows e é algo bem bacana. O Luiz é um músico, né, tem o dom da música, se dedica a isso, sempre e consegue equilibrar muito bem o serviço público com a música. E isso faz com que ele seja um excelente servidor, produza muito bem, seja muito responsável. É um momento, como nós falamos, de arejar a mente que acaba refletindo no desempenho profissional. E se o Luiz pensa em se aposentar, do judiciário certamente um dia, mas da música... A música, ela significa tanto na minha vida que eu não consigo imaginar
a minha vida sem a música. A música vai ficar para sempre, né? A Rock de Segunda, que é a nossa banda, ela tem eu vejo que ela tem um futuro longo pela frente, né? Se um dia acontecer de nós não pudermos mais estar juntos, eu vou procurar outros projetos, ou com alguém, ou em dupla, ou coisa assim, né? Sabe que nesse meio musical a gente conhece muita gente e é difícil ficar sozinho, né? Então, mesmo que seja um violão em casa tocando para os meus filhos, a música vai estar junto, né? Com o objetivo de desenvolver e valorizar o patrimônio cultural, histórico e artístico de Santa Catarina, o Instituto Meyer Filho organiza e divulga o acervo do artista plástico catarinense. A nossa equipe de reportagem visitou esse lugar singular e conversou com pessoas próximas ao artista. E agora você confere tudo no quadro Isso é Legal. Ernesto Meyer Filho nasceu em 1909 em Itajaí. Um artista muito à frente do seu tempo, que nem frequentou escolas de artes, mas sempre foi muito estudioso, um autodidata da arte. Uma das coisas curiosas, eu acho, sobre o trabalho dele, ele começou a trabalhar com desenho, sempre usando a tinta preta sobre o papel branco ou vice-versa, né? A questão das cores foi aparecendo muito devagarzinho, primeiro com um sol vermelho, algum outro elemento colorido, e aí foi caminhando aos poucos para a explosão de cores, que é conhecido mais comumente a obra dele, né? Mas a obra dele tem muitas facetas. Se você entra aqui atrás, né, na reserva técnica do Instituto, você vê um Meyer Filho, às vezes até desconhecido para muitos, né? Mas material tem de sobra para todo mundo apreciar a arte dele. Só no acervo estão disponíveis cerca de 2.500 obras. Sim, a gente tem o Instituto, que é essa instituição, né, que organiza todo o legado dele e também de outros artistas. A gente atua também muito nas relações entre arte moderna e arte contemporânea. A gente realizou uma série de publicações e tem uma sala que se chama Memorial Meyer Filho, que fica na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, no centro histórico. E ali também a gente expõe a obra dele e de outros artistas. E também a gente tem um site, que ali também tem a história dele, tem as ações que o Instituto realiza, então é um pouco por aí, né? E a gente recebe também alguns pesquisadores aqui nessa sala, onde fica a reserva técnica do Instituto, pesquisadores, estudantes, professores que desejam pesquisar a obra dele, né? Esse é um aspecto interessante, porque ele promoveu algumas definições ao longo da carreira dele. Mas se você começa a pesquisar o discurso de alguns críticos, você vê uma dificuldade em enquadrar a obra dele. Camila é curadora e diretora artística do Instituto Meyer Filho e explica a paixão pelo artista catarinense. É um artista extraordinário, assim, num sentido muito de pensar que a obra dele tem pontos muito pouco explorados, né? Tanto por historiadores quanto trabalhos que são muito pouco conhecidos de um grande público. Então, aqui no Instituto, pelo menos, o meu trabalho, junto com a Sandra, é um pouco de trazer, de mostrar e de apresentar, tanto em forma de exposições quanto de publicações, esse outro lado do Meyer, que eu acho que é um lado mais soturno, um lado mais denso, um lado que é um Meyer Filho em preto e branco, que particularmente é o que me interessa, na obra do Meyer, assim, como pesquisadora, enfim, como curadora. Esse, inclusive, foi o mote da exposição que eu fiz esse ano dele, chamada Arquivos Implacáveis, e também dessa publicação que a gente fez
É uma publicação que ela é feita de 2 partes. Então, de um lado, ela tem só textos do Meyer Filho, textos que ele escreveu, crônicas e etc. E do outro lado, que daí ela vira, né? Ela tem textos que foram escritos sobre ele. Não? Definir o trabalho de Meyer é um desafio, até para um crítico de arte experiente como o Janga. Ele faz parte de todo aquele ciclo que eu digo que é o renascimento de Florianópolis, que aqui nós temos grandes mitólogos, né, que é o Cascais, o Meyer Filho, a Eli Raio, tem também a turma lá dos modernistas, o Martiniano, o Rodrigo, mas sem dúvida o Cascais, o Meyer e a Eli concentram o maior nível assim, de singularidade em relação a uma obra que eles criaram a partir deles, né? Então, o trabalho do Meyer, claro que é um trabalho modernista, mas ele cria uma linguagem muito peculiar com a história dele do galo, né? Da maneira como ele tratava a pintura, que parece assim uma coisa, sempre digo que parece uma miniatura persa, a riqueza de cores, cada árvore assim, ele fazia 1000 detalhes com tonalidades diferentes, então aquilo tudo ficava uma coisa assim luxuriante, parecia uma tapeçaria oriental. Sem dúvidas, Meyer Filho é um artista que representa a melhor versão de Santa Catarina. Tudo isso com muito brilho e felicidade em suas obras. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a juíza titular da Vara Civil de Brusque, Andréia Regis Vaz, que veio conversar conosco sobre sustentabilidade e crimes ambientais. Então não sai daí, que é logo depois do intervalo. Até já! No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com a juíza Andréia Regis Vaz. Ela é a titular da Vara Civil de Brusque. O nosso tema de hoje será a sustentabilidade e crimes ambientais. Ela está fazendo um doutorado sobre isso. Por conta disso, já foi até a Espanha, foi até a Índia conversar com crianças, fazer palestras. É sobre estes temas que nós vamos conversar. Tudo bem, juíza? Muito prazer tê-la conosco. Obrigado por nos atender. Obrigada por me chamar aqui. O prazer é meu. Doutora, como é que anda o Brasil diante dessas questões de crimes ambientais e de sustentabilidade pelo mundo? Olha, crimes ambientais a gente sabe que acontecem a todo instante. As pessoas não têm nem noção de quais são os crimes ambientais. Do modo geral, eu noto que ainda falta muito a conscientização do que é a questão ambiental, porque muita gente, o leigo do modo geral, acha que é só a questão que envolve fauna e flora, enquanto que a questão ambiental ela é muito mais complexa do que isso. Legislação para nós não falta, não resta dúvida, nós temos uma lei dos crimes ambientais, que de responsabilização criminal, mas as penas são pequenas. A nossa legislação penal ela prevê penas bastante brandas para os crimes ambientais e que se resolve, a grande maioria dos crimes se resolve em transação penal, em a suspensão condicional do processo. E isso acaba gerando, meu modo de ver, um pouquinho da sensação de impunidade. Mas não é falta de legislação, nunca seria esse o problema. Há até uma discussão, né, entre a sustentabilidade e essa questão do tripé, né, que a gente nota que é ambiental, social e econômico, isso tem que ser equilibrado, né? Como é que a legislação trata deste tema? Eu acho que antes é importante a gente saber melhor o que vem a ser a sustentabilidade. Eu mesma, antes de começar a estudar no doutorado, fazia muito essa confusão. Sustentabilidade não é só a questão ambiental. Claro que a parte ambiental faz parte da sustentabilidade como um todo. O conceito mais raso de sustentabilidade é toda e qualquer forma de permitir, de fazer com que a vida no planeta ela dure mais, que ela consiga se prolongar no tempo.
A sustentabilidade em si, então, ela é composta, como foi falado, no famoso tripé. Tem a parte ambiental, mas também a gente tem que ver o equilíbrio com a parte econômica e com a parte social. Então, não é só dizer vamos só defender o meio ambiente, porque se for só o meio ambiente, não pode se construir mais nada, não tem como permitir, por exemplo, a construção de um shopping, de um prédio. Então, é esse equilíbrio entre a parte social, ambiental e econômica que se chama sustentabilidade. Bom, se a senhora diz que já há legislação, não falta legislação, e a senhora coloca essas questões aí que são dicotômicas, né? A justiça está preocupada, então, com o bom senso disso tudo? Com o bom senso, o equilíbrio, e tem que ser feita análise caso a caso, essas questões ambientais quando acontecem, claro que tem pressão de grupos tanto ambientalistas quanto de grupos econômicos, então a gente tem que ver, é o bom senso sempre, esse equilíbrio. Por exemplo, vai demolir uma casa, essa casa é patrimônio histórico, em que contexto ela pode ser demolida, o que vai ser colocado no lugar dela? Vai derrubar uma árvore, porque pode se derrubar, vale a pena derrubar, autorizo a derrubada ou não? Então, não é só uma questão do judiciário, isso aí o executivo também tem uma participação bem importante, não resta dúvida, mas a sustentabilidade é nesse sentido, é esse equilíbrio, é isso que a gente tem que tentar. E aí, de novo, há uma questão de tratar-se de um tema específico, muitas vezes, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Porque a nossa Constituição, ela garante, olhando lá, a gente tem a garantia do meio ambiente sadio e equilibrado, tem a garantia da propriedade, tem a garantia da livre iniciativa. Então, tudo está garantido na Constituição. Em última análise, eu posso dizer, não, está garantida a livre iniciativa, eu posso fazer economicamente o que quiser, claro. Mas, ao mesmo tempo, essa livre iniciativa está garantida ao lado do meio ambiente equilibrado. Então, casos até de tragédias ambientais, muitas vezes que vieram da iniciativa privada, acabaram deturpando com o meio ambiente equilibrado. O Executivo está bem estudado para isso? O Executivo está pronto para cumprir o que diz a lei? Que sempre tem mais o que fazer. Claro que pelo que a gente vê, tem pessoas que estão bem atualizadas, mas a legislação ambiental ela é bem complexa, está sempre mudando, tem sempre mais o que estudar, o que aprender e que se aparelhar. Doutor, eu sei que a senhora tem estudado muito essa questão diante da ONU, né? Falei no início como é que o Brasil está diante disso. O que a ONU acha do Brasil nesta questão? Aliás, o que a ONU acha do mundo nesta questão de crimes ambientais e sustentabilidade? A ONU ela lançou a Agenda 2030, que é uma agenda complexa, cheia de metas, em todas as searas da sustentabilidade. Não prevê só a questão ambiental ou só a questão da iniciativa privada. Então a ONU tem essa preocupação em que a humanidade ela consiga progredir, ela consiga cumprir as metas. Ela pede, assim, no sentido de urge os povos para tentarem cumprir essas metas. E o Brasil, eu penso, pelo que eu tenho estudado, algumas metas consegue cumprir melhor, outras pior. Estamos no caminho, muita coisa tem para fazer ainda. Sim. Então, por exemplo, o Brasil é muito grande. E a questão da moradia, prevê as metas da ONU que as pessoas possam ter residências fortes, residências normais, e não assim na beira de um morro, residências perigosas. Nós temos locais com ótimas residências, mesmo simples. Outras são residências precaríssimas. Doutora, a gente cresce, estuda falando do pulmão do mundo, né? A Amazônia, o Amazonas. E aí a gente sempre se depara com a questão da soberania nacional, né? Porque o mundo está voltado também para a Amazônia, né? O direito, a ONU, o próprio Brasil está preocupado com esses limites, a soberania, mas os povos, o mundo inteiro também está preocupado com o Amazonas? A soberania, até entra bem no que eu tenho estudado, o conceito de soberania foi mitigado nos últimos tempos, que é aquela história, o que acontece aqui, então a Amazônia é só brasileira? Mas é o pulmão do mundo. Então a soberania hoje em dia ela já está assim mais limitado, o conceito de soberania tem a preocupação
com os países vizinhos, com os outros países também. Até para explicar melhor, que entra no que eu tenho estudado bastante, crimes transnacionais. Um crime que aconteça no rio, que venha do Peru e invada a Amazônia, um crime ambiental, uma poluição que aconteça lá no Peru e chegue na Amazônia, vai causar problema na Amazônia. E aí a senhora acha que entra, por exemplo, a mão da ONU? Eu penso que entra a ONU ou algum tribunal internacional, que é o que eu defendo, que nós precisamos de um tribunal internacional, talvez até o próprio TPI, que hoje tem jurisdição para crimes de guerra, mas poderia ser ampliada essa jurisdição para tratar desses crimes transnacionais. Os tribunais internacionais são respeitados pelos países? São aqueles que são os signatários, né? Aqueles que aderiram aos tribunais. Então, por exemplo, a TPI, os Estados Unidos é o maior exemplo que não aderiu. Bom, doutora, chegamos à questão da Samarco, o município de Mariana, no interior de Minas Gerais, o Brasil, o mundo inteiro, né, assistiu àquela tragédia ambiental e a tragédia humana também. Como é que a senhora enxerga esse problema? Porque há muitas pessoas lá em Mariana que defendem a Samarco, né? Aí que é o problema. Então, temos a questão empresarial, a iniciativa privada, gera emprego aquilo ali, ao mesmo tempo acabou causando uma tragédia imensa, enorme, perdas humanas, a tragédia ambiental. Então, penso que é um caso específico, que tem que ter punição exemplar para mostrar a prevenção, é que não vai se repetir. Aquilo ali aconteceu. Tem que tentar resgatar o que for possível, mas evitar que se repita. Por isso que é sempre a punição no sentido de prevenção. Doutora, me chamou muito a atenção a sua palestra na Índia. A senhora esteve na Espanha e também na Índia, aproveitou, não é exatamente o foco, né, do seu doutorado, que é na Espanha, que foi na Espanha, né, nesse período, mas a senhora foi à Índia e levou uma palestra a crianças de 13 anos. E aqui, fora do ar, a senhora me contou um pouco que a senhora se surpreendeu com as crianças. Como é que foi isso? O foco do evento era a cooperação internacional, unidade e união entre os povos. E eu optei, primeiro eu queria falar da própria Agenda 2030 da ONU, falar genericamente as metas da ONU para o desenvolvimento sustentável, que fala até da questão da mulher, a força, empoderamento, a palavra da moda, né? Empoderamento da mulher, fala na questão de ambiental, tudo. Eu ia falar nas metas da ONU. Só que antes de eu falar, as crianças fizeram uma apresentação, não foi nem palestra, fizeram uma apresentação sobre as metas. Mudou a sua palestra? Totalmente. Eles estão sabendo mais do que eu iria mais ou menos só mostrar quais seriam as metas para eles. Daí eu vou falar sobre crimes ambientais internacionais, transnacionais, eu vou falar sobre esses crimes, porque é o que eu estou estudando, que é o meu tema no meu doutorado, então eu vou falar para eles sobre isso. Uma bela de uma ideia para se trazer para o Brasil. Uma discussão com crianças, porque foi até o que eu coloquei para eles, né? Sustentabilidade é a forma desse equilíbrio, do famoso tripé, né? Do tripé da sustentabilidade, para fazer a vida durar mais tempo. Nós devemos isso para as próximas gerações. Já falei, a minha geração deve, a de vocês mais ainda. Crianças de 13 anos... Daqui a pouco são os filhos de vocês que precisam ter o direito de um planeta habitável. Então foi muito interessante. Doutor André, muito obrigado, viu, pela entrevista. Prazer é meu. O Justiça Legal fica por aqui. Tenha uma boa semana. Até lá.